usufruir dos benefícios desse período sem descuidar da saúde, né? Afinal de contas, a gente ainda vive uma pandemia da Covid-19 e estamos vivendo uma epidemia da gripe H3N2. Né? A todo momento a gente está informando aqui nos nossos programas essa situação, trazendo as autoridades sanitárias para falar sobre o assunto. E a gente fica naquela, né? Porque a gente tem a volta de algumas atividades turísticas e tudo mais, coisas que a gente não teve no ano passado. A vontade é muito grande de aproveitar o momento, só que todo mundo está com essa vontade. E aí muitas vezes tem aglomeração, os vírus se disseminam e a gente precisa ter muito cuidado com isso, muito cuidado com isso. E a gente conversa sobre isso agora com o Dr. Arthur Grünfeld, amigo querido. Quero primeiro desejar um feliz ano novo para o senhor, tudo de bom, todo o pessoal do Otorrinos, que é uma família, que a gente pode chamar assim, que a gente gosta demais, né? E desejar um ano de muitas realizações, de muitas felicidades, sem dúvida alguma. Prazer muito grande tê-lo aqui, tá bom? Obrigado mais uma vez pelo convite dessa equipe maravilhosa, né? É um prazer e desejo à Feira de Santana e toda a Rádio Princesa um ano brilhante. Doutor Arthur, a gente vive esse momento aí, né? Como eu falava, muita vontade de aproveitar a volta das atividades turísticas, o verão da Bahia, que no ano passado foi mais triste, né? Por conta da situação mais complicada da Covid que se vivia. E agora a gente vê isso, né? As praias cheias, as pessoas buscando a diversão e 2 vírus circulando por aí. O que fazer nesse momento? Como fazer essa diversão ser mais segura? O que é que o senhor, como médico, otorrinolaringologista, recomenda nesse sentido, né? Porque a gente sabe que em alguns casos a gente vê um ou outro amigo que pegou a gripe e fala, não, mas fulano foi inevitável, porque ele estava no meio que tinha muita aglomeração. Como é possível fazer isso de forma segura? Bom dia. Bom dia mais uma vez, né? Fernando, é o seguinte, eu queria começar falando para vocês de uma realidade, né? Porque a gente às vezes só não vê e só ouve falar. Então, a gente experimentou, um grande termômetro para mim, principalmente aqui em Feira de Santana, é o nosso pronto atendimento no Hospital Otorrinos, né? Porque eu vivo aquilo ali todo dia. Então, realmente, no final de ano, mais ou menos do dia 15 a 20 de dezembro até os dias atuais, a gente experimentou um aumento pela procura, né, com sintomas e síndromes gripais no nosso pronto atendimento. Então a gente chama de IVAs, né, de inflamações e infecções de vias aéreas superiores de forma geral. Claro que com alguns sintomas que a gente vai falar, mas a verdade é que houve um aumento de 15 a 20% a mais, né, do que períodos anteriores. Claro, sem contar com o período da pandemia, que foi um período que houve aquela cultura da gente ficar mais em casa, né? Então, é uma realidade, pessoal, tá? É uma realidade. Então, as síndromes gripais, elas estão mais em evidência, somando, claro, a parte da Covid, que a gente ainda está vivendo, né? E se tratando da gripe, né? E tem se falado muito na H3N2, eu queria que o senhor até diferenciasse um pouco pra gente. Vou falar, a nova gripe H3N2, ela tem alguma diferença em relação às outras gripes, até do tipo influenza mesmo que a gente já falava? E em relação, eu não sei se isso se tem essa explicação, se de fato é assim, mas dá a impressão pra gente de que idosos e crianças estão para esse vírus um pouco mais vulneráveis também. Isso na prática se confirma, doutor Arthur? O que nos leva a crer, de forma prática também, é que ela teria um poder de disseminação maior, tá? Então, assim, são sintomas realmente gripais, coriza, dores e ardências na garganta, né? Febre, uma evolução para sintomas muito relacionados a uma rinocinusite, o que pode também realmente acometer a parte bacteriana, porque quando a gente tem uma infecção viral, a nossa imunidade ela cai. Então, ela caindo, as bactérias que já estão naquela região, né? A gente tem bactérias na mucosa nasal. Então, ocorre um desequilíbrio nessa região. A bactéria, ela prolifera mais e a infecção bacteriana se torna até mais evidente. Então, após um estado
de infecção pelo influenza, pelo H3N2, o H1N1, né, o Covid, a gente pode ter rinocinusopatias relacionadas, entendeu, Fernando? Mas assim, uma situação que eu acho muito de forma prática para todo mundo é a diferenciação do Covid para as outras cepas, eu digo, mais virais em relação aos Hs, né? Vamos dizer assim, seria a hipo ou anosmia ou ageusia, que seria, pessoal, aquela falta de gosto e falta de cheiro. Claro que qualquer infestação viral, ela pode ocorrer uma diminuição também do cheiro, tá? Uma diminuição, mas é uma coisa muito, não é tão perene quanto se arrasta numa infestação de Covid, pelo Covid, tá? Então, prestem atenção no sintoma de anosmia, a perda realmente do cheiro. É importante dizer isso, porque tem muita gente aí que tá gripada e é Covid e pensa que é a gripe, e vice-versa, né? Tá com a gripe e tá pensando que é Covid. A gente sempre fala aqui da importância de testar. Hoje já tem teste que de uma vez só, de uma coleta só, você testa para as duas situações. Isso. E tudo mais, mas a diferença me parece que de sintomas é muito pequena mesmo, né, doutor? É verdade, a diferença da sintomatologia realmente é essa que a gente comentou, é uma sintomatologia muito pequena, né? A gente só tem que prestar atenção na evolução para sintomas de vias aéreas inferiores. Lembrar que o Covid, ele vai, também ele tem uma predileção ali pela parte pulmonar, né? Então a gente ficar de olho em tosse persistente, tosse produtiva, estado febril, uma astenia, que é aquela fraqueza que a gente sente. Então procurem, realmente procurem o seu médico se os sintomas forem persistentes. Vai ser tratado de forma individual, sendo priorizado o sintoma mais evidente. Então muitas vezes vamos precisar de uma internação. As crianças tenham sempre em mão a parte de nebulização, então a fluidificação, tomem muito líquido no verão para fluidificar isso aí, e a parte de drenagem também, a gente chama assim, tecnicamente falando, do clearance, né? Que é aquela situação de expulsar realmente, que o nosso corpo expulsa o que é indesejado, tá? Então isso aí é muito importante. Então tomar muito líquido, não se expor, ou procurar não se expor a um aglomerado, ou se for, vamos dizer, entre aspas, aglomere com família, de forma, com essa distância, respeitando mais ou menos 1,5 m a 2 m, né? E o uso da máscara tem sido uma das principais armas, né? Pois é, vale para as duas coisas agora, né? Mais um motivo para a gente continuar com aquelas medidas protetivas. A mesma coisa vale para a gripe também, né, doutor? Tanto a questão da máscara como a higienização das mãos, tudo isso vai ajudar nesse sentido. Mesma coisa. Então, na realidade, a disseminação é praticamente a mesma, né? Então, a gente, com a higienização das mãos, né, principalmente a lavar, né, e a máscara, a gente consegue, então, evitar essa disseminação de forma mais exagerada. A gente sempre sabe que em certos períodos aumentam, né, a quantidade de doenças de vias aéreas superiores, as gripes, as infestações virais, mas é que a gente está vivendo um momento mais peculiar, né, um momento peculiar. Então vocês estão observando o aumento novamente de internações. Ainda bem que a gente tem observado também a diminuição nos casos letais, e parece que a vacina realmente ela está tendo uma eficácia, né? Claro que a vacina, a gente tem que lembrar que a gente pode ter a infestação, mas a gente vai ter os sintomas vão ser bem menores, e o principal é evitar a letalidade. Pois eu ia falar justamente isso. Me parece que a Covid, a gente tem até números, novamente uma curva de crescimento, mas em número de internações a gente tem menor número, e eu acredito que talvez a vacina, né, doutor, tenha feito muita diferença. No caso da H3N2, ela é menos letal do que a Covid? Já dá para dizer isso, ou ainda é cedo? Ela parece, de forma prática, de forma muito pessoal, eu acho que ainda é cedo, né? Eu acho que a gente deve ainda parametrizar isso aí, mas provavelmente ela seja menos letal, né? Provavelmente ela tem um grau de letalidade menor. Então essas vacinas, elas já estão, né, de forma monovalente, de forma individual, elas estão sendo juntadas em uma só e já vão começar a ser aplicadas. Eu acho que
Realmente, assim, o sistema de vacinação da gente, nada é perfeito, claro, né? Nada é perfeito, ainda tem muito a se melhorar, mas eu percebo um empenho. Pois é, agora mudando um pouco de assunto dentro do próprio assunto, a gente está acostumado, né, em tempos não pandêmicos, em falar sempre, está começando o inverno, já sabemos que os otorrinolaringologistas vão trabalhar um pouco mais, a procura vai aumentar, né? A Otorrinos é um termômetro muito para isso, a gente sempre está em contato. Não, realmente aumentou já a demanda aqui, o pessoal está com síndromes gripais. Mas no verão, eu acredito que tenham cuidados específicos também, né? Eu queria que o senhor falasse um pouco a respeito disso, porque muita gente se descuida no verão porque acha que o perigo está no inverno e muitas vezes tem problemas no verão também. A otorrinolaringologia, ela é muito ampla, né? Então, assim, a gente já sabe que no período do verão, aqui na Bahia, né, o pessoal corre muito para as praias. Mais de forma individual, devido a todas essas doenças que a gente tem comentado, mas o pessoal vai na praia com suas famílias e tal. Então ocorre também um aumento das otites, né, que são inflamações e infecções do ouvido. Então, assim, eu vou deixar uma dica aqui. Agora, claro que antes tem que ser feito um exame otorrinolaringológico para ver se não há uma perfuração timpânica, não há alguma coisa que impeça anatomicamente isso. Mas o óleo de amêndoa, ele protege muito o conduto auditivo externo, principalmente nas crianças que passam horas e horas e horas ali na piscina. Por exemplo, eu vou dar um exemplo a vocês. Se a gente está aqui e vamos na piscina, passamos um pouco a mais, vocês percebem que a mão ficou engelhada, não é? Sim. Então significa que a gente está perdendo água para o meio, né? Então a gente está desidratando. A pele do ouvido, o ouvido externo, ele também é composto de pele, uma camada muito fininha, então ele desidrata também e começa a querer descamar. Então, se você a cada 20 minutos, meia hora, nas nossas crianças, pingar 2 gotas aí de um óleo de amêndoa, pode ser aquele óleo tradicional da farmácia, tá? Não tem problema, claro, mediante um exame otorrinolaringológico anterior ao verão, então, para ver se não há uma perfuração timpânica, né? Então, pode ser usado e ele evita muito a parte infecciosa e inflamatória por atapetar ali aquela região. Pois é, rapaz. Olha só como uma coisa sempre leva a outra, né? Eu não sabia disso, que você vai ficando com a mão meio enrugadinha, é porque você tá perdendo líquido e tudo mais também. E a parte da estética, vamos falar da parte... A parte boa. A parte boa, né? A parte boa aí que o doutor Arthur é referência nessa área também, né? Que é a parte estética. Nesse período, existe período ideal para se fazer isso? Porque a gente muitas vezes nota que as pessoas adiam um pouco, porque acham nesse período não e tal. Me parece que a rinoceptoplastia, eu posso dizer até por experiência própria, porque eu fiz rinoceptoplastia e tive a honra de ter o doutor Arthur participando da cirurgia, junto com o doutor Washington, né? E o período de recuperação, pelo menos o meu, foi extremamente curto. Existe essa restrição para praias, piscinas? Por quanto tempo que se tem essa restrição, doutor? Excelente pergunta, porque isso aí tem de forma no nosso direct, realmente por conta do verão, o pessoal vem perguntado muito. Então, assim, de forma prática, vai depender muito de caso para caso, mas cerca de 2 a 3 semanas, no máximo 30 dias, a gente já pode inomar. A rinoplastia, eu costumo dizer que tudo na vida tem coisa boa, né? Que tem situações legais e suas situações não legais. Eu acho que a rinoplastia, ela é muito legal, porque com 1 semana a gente já pode dirigir, não tem restrição alimentar. Aos fits, né? A gente com 2 semanas já está na academia, como Fernando, para manter aí a forma, né? Então, ela não é uma cirurgia que é indolor, ela tem realmente, de maior incômodo, eu julgo ser a congestão nasal, que melhora com a remoção do splint com 1 semana, né? A gente ainda fica com a sensação de um resfriadinho mal curado durante alguns dias, mas ela não teria, assim, uma restrição para a praia, média 30 dias, Fernando. Eu, pelo menos, gosto de liberar para dar aquele nosso mergulho no verão com 30 dias, né? Então, a gente tem observado, eu estou com várias cirurgias marcadas agora em janeiro e fevereiro, porque do mesmo jeito que algumas pessoas tiram esse período para ir nas praias, são pessoas que estão de férias e depois começam a trabalhar logo, às vezes elas tiram realmente para a cirurgia, mas não vai impedir ela de ir na casa de praia, vai impedir realmente a exposição solar. Então isso é muito bom da rinoplastia, né? Eu acho que a parte mais assim que gera uma ansiedade é que a resposta à cirurgia ela é muito individual. Então
A rinoplastia, ela tem assim, eu até brinco que ela é um tratamento. Porque tem dia que o nariz, né, Fernando? Tem dia que o nariz acorda inchado, tem dia que o nariz acorda melhor. Então ela vai, até ele estabilizar isso aí, cerca de 1 ano para mais. Pois é, eu lembro que no meu caso, na época, até fiquei com a ponta do nariz. É muito comum, o doutor Arthur até falou, é comum, vai ficar um pouco para cima, depois ela... E realmente, isso. Quando ela desceu, ela não voltou ao estágio que estava antes, É. ficou justamente no resultado desejado. É importante você Verdade. falar isso porque tem uma remodulação mesmo do nariz da pessoa, né? É. Tem esse processo de maturação também depois. Perfeito. O nariz, a gente não faz assim o que a gente quer, a gente faz muito o que ele aceita, né? Porque ele é um órgão, então a gente tem limites e ele é muito limitante assim pela pele, né? Eu me lembro que eu estava com o professor Washington na sua cirurgia e tal, a gente estava vendo, é muito fácil, né, operar Fernando, já é um cara boa pinta, tudo, então já ficou muito bacana realmente e a gente teve a honra de estar com ele, né, na realidade. Então, a gente sempre joga um pouco para cima, porque há o disedema e há o que a gente chama assim, tecnicamente, de deprojeção do nariz. Então, a gente sabe que ele vai ter uma queda ao longo do tempo. Eu costumo dizer até que tudo cai, viu, Fernando? Então, ao longo do tempo, ele vai tendo realmente essa queda. Pois é toda uma ciência por trás mesmo, porque você tem uma remodulação mesmo que faz. Eu sou realmente muito satisfeito com o trabalho que foi feito em mim. Agora, tem esse lado estético e tem o lado funcional também. Eu queria que o senhor diferenciasse, até porque a minha motivação inicial foi funcional. Eu tinha um desvio de septo muito grande, de septo nasal, e respirava muito mal, era um respirador bucal. Dormia mal, fui descobrir que não dormia, que eu fui dormir bem mesmo depois da minha cirurgia e tudo mais. Então tem esses dois lados, e um lado pode ser aliado ao outro, né, doutor? Eu queria que o senhor explicasse isso, até que ponto a pessoa vai para corrigir uma questão estética e chega lá adquire mais qualidade de vida também. E foi muito interessante você comentar sobre isso. Vou pegar um gancho disso aí, porque a gente percebeu logo após a parte do Covid inicial, a gente percebeu um aumento da quantidade de procedimentos funcionais nasais. Por quê? Porque muitas vezes o próprio Covid ele tem deixado algumas sequelas, né, na mucosa nasal, fazendo com que ocorra uma hipertrofia do corneto. O corneto, pessoal, é popularmente conhecido como carne no nariz, carne esponjosa. Então a gente percebe um aumento. Então o corneto, em alguns tipos de nariz, principalmente narizes mais baixos, o corneto inferior, né, ele é um dos principais motivos para obstrução nasal. Então, quando a gente respira mal, a gente vira o que Fernando falou, respirador bucal. Só que a boca ela não tem um filtro como o nariz tem. O nariz ele é um filtro, né? Ele serve para aquecer e filtrar o ar que tem que chegar bacana nos nossos pulmões. Então, se a gente respira pela boca muito, o ar não vai ser filtrado de forma adequada, até a quantidade de ar não vai ser legal. Então, a procura por esse tipo de cirurgia, que é uma cirurgia simples, uma cirurgia indolor, uma cirurgia que ela tem algumas situações mais delicadas, ela tem um sangramento pós-nasal, né, mas é inerente da cirurgia, e essa parte obstrutiva por conta do splint, que é um gelzinho de silicone que se remove com 5 a 7 dias. Só. Então, é uma cirurgia muito simples, que a pessoa volta para casa no mesmo dia e a gente observou, né, um aumento da procura por esse tipo de procedimento. Olha só como vai gerando toda uma cadeia, né? E no caso desse respirador bucal, doutor Arthur, que tem essa dificuldade nasal, já tem essa indicação, inclusive, de forma cirúrgica, resolver o problema. Respirando pela boca por muito tempo, ela pode ter algum tipo de problema, por exemplo, garganta ou algo do tipo também? Perfeito, é isso aí mesmo. Então, quando a gente respirador bucal por muito tempo, além de alterações até estéticas, né, alterações crânio-maxilofaciais, odontológicas, né, o palato ogival, a protrusão dentária. Então a gente tem várias e várias alterações, principalmente crianças. Então às vezes são alterações que vão ter que sofrer cirurgias futuras e que são assim realmente para sempre. Então devemos avaliar, sim. Às vezes tem pessoas que a cirurgia não vai resolver. Então, são feitos tratamentos coadjuvantes, muitas vezes sem cura, mas com controle, né? Como as rinites, né? Que são rinopatias, a gente chama inflamatórias, crônicas e inespecíficas. São problemas de mucosa, né? E aí a cirurgia realmente, como um é alto, outro é baixo, então realmente são características inerentes da pessoa. Então, a gente tem que
ponderar isso aí. Eu tocou num assunto interessante, eu quero encerrar a nossa entrevista com ele. É a questão das alergias. Verão também a gente nota que tem mais poeira também, né? Muitas vezes vai para casa de praia, que ficou boa parte do ano fechada, faz uma faxina outra, mas não consegue resolver o problema da poeira. É um colchão que deixa de ir pro sol, que faz a pessoa dormir mal depois. Como controlar essa questão das alergias, principalmente as crônicas? E tem tratamento para elas? É possível você conviver com elas ou até erradicá-las mesmo da sua vida? Pois é, então assim, a alergia, ela realmente não tem cura. Fatores alérgicos, eles não têm cura. Eles têm, como você falou, um controle. Então, primeiro a gente deve descobrir o fator predisponente. Então, se é um perfume, se é um mofo, algum fator predisponente. Nós, no Hospital Otorrinos, né, a doutora Mila Almeida, ela tem o serviço de imunologia e alergia dentro do Hospital Otorrinos. A gente conta com isso aí dentro do Hospital Otorrinos. Prick testes, a gente tem uma gama de testes para tentar, exatamente como um detetive, a gente tentar ver o fator predisponente da alergia. Mas, assim, eu gosto muito, vamos supor, vou dar um exemplo prático. O Fernando tá indo lá para Guarajuba, né? Que é uma praia que nós feirenses adoramos aí e tal. Então, vamos lá para Guarajuba. Então, além de uma limpeza prévia, né, da casa, a gente pode fazer o uso de alguns tipos de medicamento, pelo menos eu gosto de 14 dias antes, né, que você vá frequentar um lugar que está, ou uma viagem para um lugar diferente. Então, 14 dias antes, você fazer uso de alguns medicamentos para que a gente não tenha uma sintomatologia tão veemente. Ou, se tiver, que seja mais branda. Pois é, e aí tem outra questão também, muitas vezes. A pessoa que sofre com uma alergia crônica, todo mundo conhece alguém que é viciado, diz que causa até algum tipo de vício, a pessoa fala, né, se tem alguma questão química ou não, não sei. Daquelas gotinhas que você coloca no nariz. Tem até um nome que ficou, né, o Sorine. O pessoal é viciado em, não sei quem é viciado em Sorine. Isso pode trazer a longo prazo algum malefício à saúde da pessoa, doutor? Pois é, muito, assim. Se você usar poucos dias, bem utilizado, a gente usa muito até no pós-operatório. Porque ele causa, a gente chama vasoconstricção, né? É quando todos os vasinhos da mucosa, eles têm uma contração desse vaso, né? Mas eles, a longo prazo, essa vasoconstricção, por conta da irrigação forte do nariz, existe também problemas a longo prazo cardíacos, principalmente. Nossa. Porque o nariz, ele é muito ligado ao coração. Sim. Então, por exemplo, doutor, meu pai está sangrando pelo nariz. Então, uma das principais situações que fazem o nariz sangrar são alterações de pressão arterial. Olha só. Então, muitas vezes, o que a gente vai ali tratar é uma consequência, né? Não é o fator base. Então, a gente costuma sempre, a depender da situação, a rinite, ela também pode, a inflamação mesmo, solitária ali da mucosa, ela também pode causar um sangramento nasal. Mas a gente sempre deve avaliar, então, alterações de pressão. Não é que a pressão, por exemplo, sangrou, ela vai estar alta naquele momento, mas fazer um Holter, procurar o seu cardiologista, fazer um mapa, né, aquele que você fica com 24 horas vendo como que está a sua alteração pressórica. Então, pra você ver como o corpo humano é, né? Pois é, tudo está interligado. E muitas vezes o problema vem de outro lugar e não se sabe. Doutor Arthur, eu falei que estava começando a encerrar, mas os assuntos vêm vindo. Mas para liberar o senhor, o Hospital Otorrinos está passando também por uma ampliação, né? Deve passar nesse ano de 2022 e 2022 por uma ampliação. Eu queria que o senhor falasse um pouco disso. É um hospital tradicional na cidade, hospital que é referência na cidade. Posso dizer também por experiência própria, né? Sou paciente da Otorrinos. Fala um pouco dessa ampliação e o que é que deve ser agregado a partir de agora. Pois é, então a gente está entrando 22 assim com a felicidade muito grande de trazer para a Feira de Santana. A gente começou, como a gente está brincando lá no hospital, de trás para frente. Então a gente começou já uma grande reforma no centro cirúrgico. Então o centro cirúrgico ele vai ter uma unidade semi-intensiva, com a sala de recuperação maravilhosa, com tudo que tem, como a gente já tem tudo, com muito orgulho de dizer, de ponta em relação à parte otorrinolaringológica, a gente vai ter também nessa área, trazendo mais segurança, trazendo mais comodidade. Então vai ser uma reforma grande, Fernando, né, em que a gente vai subir andar, a gente está ampliando para o lado. Então realmente, de forma assim, bem feliz, a gente ao longo desse ano vai melhorar
a nossa estrutura e gera uma satisfação grande e faz a gente acordar querendo trabalhar, né? Com certeza, pois é. Que bom, viu? É bom a gente ver o crescimento, né, da Otorrinos a cada dia. A gente fica muito feliz com isso. Como paciente, como cidadão feirense, porque isso vai beneficiar toda a cidade, sem dúvida alguma. A gente fica muito feliz. Querido amigo, muito bom tê-lo aqui conosco. Um feliz 2022. Dá um abraço aí lá do Dr. Wash, doutora Carol, toda a turma da Otorrinos, pessoas muito queridas da gente. E desejar um 2022 eu terminei 2021 falando de muito trabalho, porque a gente pensa tanto em realizações na virada do ano. Se a gente for parar para analisar, o que vai trazer muito dessas realizações é o seu esforço pessoal, né? O trabalho, esforço na vida pessoal, esforço na vida profissional. Então, que esses frutos venham a partir de muito trabalho. Graças a Deus, a gente tem muito trabalho e a gente quer cada vez mais. Um abraço, amigo. Outro grande, né? E um bom dia para nossa feira aí. E obrigado mais uma vez pelo convite. Obrigado, Ana, né? Que é uma fofa. E é isso aí. Vamos lá. Começamos então com o Dr. Arthur Greenfeld, da Otorrinos. Otorrino